Capítulo 6. Marilla se decide. No entanto, elas de fato chegaram lá, e na hora esperada. A senhora Spencer morava em uma grande casa amarela na Angra de White Sands, e ela veio até a porta com um misto de surpresa e boas-vindas estampado em seu rosto benevolente. Queridas, queridas, exclamou ela, vocês são as últimas pessoas que eu estava esperando hoje, mas estou realmente contente de vê-las. Você vai entrar com o seu cavalo? E como você está, Anne? Tão bem quanto se pode esperar, obrigada, respondeu Anne sem sorrir. Uma desgraça parecia haver recaído sobre ela. Acho que vamos ficar um tempo para que a égua descanse, disse Marilla, mas prometi a Matthew que voltaria cedo. O fato é, senhora Spencer, que em algum momento ocorreu um mal-entendido estranho, e vim saber qual foi. Matthew e eu lhe mandamos um recado pedindo que a senhora nos trouxesse um menino do orfanato. Dissemos ao seu irmão Robert que lhe dissesse que queríamos um menino de cerca de 10 ou 11 anos. Marilla Cuthert, não me diga isso, retrucou a senhora Spencer, agoniada. Ora, o Robert mandou um recado pela filha dele, Nancy, e ela disse que a senhorita e seu marido queriam uma menina. Não foi isso, Flora Jane? Disse ela em apelo à sua filha, que havia descido a escada da entrada da casa. Com certeza, senhorita Cuthert, confirmou Flora Jane com sinceridade. Lamento terrivelmente, disse a senhora Spencer. É uma pena, mas certamente a culpa não foi minha, sabe, senhorita Cuthert. Fiz o melhor que pude, e achava que estava seguindo as suas instruções. Nancy é uma criatura terrivelmente inconstante. Muitas vezes tive de repreendê-la por sua negligência. A culpa foi nossa mesmo, respondeu Marilla, resignada. Nós deveríamos ter vindo vê-la pessoalmente, e não ter deixado um recado importante ser transmitido de boca em boca dessa maneira. De todo modo, o erro foi feito, e a única coisa a fazer é repará-lo. Podemos mandar a criança de volta para o orfanato? Presumo que eles a aceitariam de volta, não é? Presumo que sim, retrucou a senhora Spencer pensativa, mas não acho que será necessário mandá-la de volta. A senhora Peter Blevett esteve aqui em cima ontem, e ficou dizendo como queria ter me mandado um recado para que eu trouxesse uma menina para ajudá-la. A senhora Peter tem uma família grande, sabe, e ela tem dificuldades para conseguir quem ajude. Anne vai ser essa menina de quem ela precisa. Eu diria que isso foi extremamente providencial. Marilla não parecia pensar que a providência tinha muito a ver com aquele assunto. Eis que aqui havia uma inesperada boa oportunidade de tirar essa órfã indesejada de suas mãos, e ela sequer se sentia agradecida por isso. Ela somente conhecia a senhora Peter Blevett de vista, e ela era uma mulher pequena, carrancuda, sem um grama de carne supérflua em seus ossos. Mas Marilla ouvirá falar dela. Ela é terrivelmente exigente e arranca o couro dos criados, era o que se dizia da senhora Peter, e criadas demitidas contavam histórias assustadoras sobre o temperamento e a avareza dela, e sobre sua família composta de crianças impertinentes e brigonas. Marilla sentiu um peso na consciência ao pensar em deixar Anne à mercê dos caprichos da senhora Blevett. Bem, vou entrar, e discutiremos o assunto, disse ela. Veja só a senhora Peter subindo a estrada neste bendito minuto, exclamou a senhora Spencer, conduzindo afobadamente suas convidadas pelo corredor até a sala de visitas, onde um frio mortal as atingiu, como se o ar tivesse sido tanto tempo filtrado por persianas verde escuras bem fechadas que perderá qualquer partícula de calor que algum dia possuíra. Que sorte grande! Assim poderemos resolver esse assunto agora mesmo. Sente-se na poltrona, senhorita Cuthert. Anne, sente-se no puff, e não fique balançando de um lado para o outro. Deixe-me pegar os chapéus de vocês. Flora Jane, saia e vá esquentar a chaleira. Boa tarde, senhora Blevett. Estávamos agora mesmo falando sobre a sorte que foi a senhora ter passado por aqui agora. Deixe-me que lhe apresente a duas damas. Senhora Blevett, senhorita Cuthert. Por favor, dê-me licença por um instante. Esqueci-me de pedir a Flora Jane que tire os pães do forno. A senhora Spencer saiu apressada depois de abrir as persianas. Anne, sentada muda no puff, com as mãos bem entrelaçadas sobre seu colo, encarava a senhora Blevett como se estivesse fascinada. Seria ela entregue aos cuidados desta mulher de rosto severo e olhos cortantes? Ela sentiu um nó subir por sua garganta e seus olhos arderam dolorosamente. Ela estava começando a recear ser incapaz de conter as lágrimas quando a senhora Spencer voltou, corada e radiante, muito disposta a levar em consideração qualquer dificuldade, fosse ela física, mental ou espiritual, e dissipá-la.
Parece ter havido um mal-entendido com relação a esta garotinha, Sra. Blevitt, disse ela. Eu pensava que o senhor e a senhorita Cuterti queriam adotá-la. De certo foi o que me disseram, mas parece que na verdade eles queriam um menino. Então, se ainda tem a mesma opinião de ontem, acho que ela vai ser perfeita para a senhora. A Sra. Blevitt imediatamente olhou Anne dos pés à cabeça. Quantos anos você tem? E qual é o seu nome? Indagou ela. Anne Shirley, gaguejou a menina que se retraía não ousando fazer qualquer comentário sobre como se escrevia seu nome, e tenho 11 anos de idade. Aff, você não parece ser lá grande coisa, mas é magra e vigorosa. Não sei o motivo, mas as magras e vigorosas são sempre as melhores no fim das contas. Bem, se eu lhe adotar, você vai ter de se comportar bem, sabe, sendo boa, esperta e respeitosa. Esperarei que você trabalhe duro em troca do seu sustento, não se engane quanto a isso. Sim, presumo que seja melhor que eu a tire de suas mãos, senhorita Cuterti. Meu bebê anda terrivelmente irritadiço, e estou exausta de cuidar dele. Se a senhorita quiser, posso levá-la para casa agora mesmo. Marilla olhou para Anne e se enterneceu ao ver o rosto lívido da criança, com seu olhar de infelicidade muda, a infelicidade de uma criaturinha desamparada que se vê mais uma vez presa na armadilha da qual escapara. Marilla sentiu uma convicção incômoda de que se ela renegasse o apelo daquele olhar, isso a assombraria até o dia de sua morte. Além do mais, ela não gostava da Sra. Blevitt, onde já se viu entregar uma menina sensível e impressionável para uma mulher como aquelas. Não, ela não poderia ser a responsável por aquilo. Bem, não estou certa, disse ela lentamente. Não falei que Matthew e eu estávamos completamente decididos quanto a não ficar com ela. Na verdade, posso até dizer que Matthew está tencionando ficar com ela. Eu só vim para saber como o mal-entendido havia ocorrido. Acho melhor levá-la de volta para casa e discutir esse assunto com Matthew. Sinto que não deveria tomar nenhuma decisão sem antes consultá-lo. Se decidirmos não ficar com ela, a trazemos de volta ou a mandamos para cá amanhã à noite. Caso não façamos nenhuma dessas coisas, podem ficar sabendo que ela vai ficar conosco. Está bem assim, Sra. Blevitt? Presumo que tenha de estar, disse a Sra. Blevitt sem a menor delicadeza. Durante a fala de Marilla, o rosto de Anne foi aos poucos se iluminando. Primeiro o olhar de desespero se esvaiu, depois ela estampou um tênue rubor de esperança. Seus olhos se arregalaram e ficaram brilhantes feito estrelas da manhã. A criança ficou deveras transfigurada. E um instante depois, quando a Sra. Spencer e a Sra. Blevitt saíram em busca de uma receita que esta última tinha vindo pegar emprestado, Anne saltou do puff e voou pelo cômodo em direção a Marilla. Oh, senhorita Cuterti, a senhorita de fato disse que talvez me permita ficar em Green Gables? Perguntou ela com um sussurro sem fôlego, como se falar em voz alta pudesse arruinar a gloriosa possibilidade. A senhorita realmente disse isso? Ou eu simplesmente imaginei? Acho melhor você aprender a controlar essa sua imaginação, Anne, se você não consegue distinguir entre o que é real e o que não é, replicou com irritação Marilla. Sim, você de fato me ouviu dizer isso, e nada mais. Esse assunto ainda não está decidido e talvez decidamos deixar a Sra. Blevitt ficar com você no fim das contas. Ela de certo precisa muito mais de você do que eu. Prefiro voltar para o orfanato a ir morar com ela, respondeu Anne acaloradamente. Ela se parece exatamente com uma verruma. Marilla reprimiu um sorriso, pois estava convencida de que Anne deveria ser repreendida por ter dito aquilo. Uma menininha como você deveria se envergonhar de falar assim de uma dama e de uma desconhecida, asseverou ela. Volte-se, sente quieta, e dobre essa língua, e comporte-se como uma menina educada. Vou tentar fazer isso e ser o que a senhorita quiser de mim, caso me adote, disse Anne, voltando docilmente para o puff. Quando voltaram para Green Gables naquele fim de tarde, Matthew foi encontrá-las na estrada estreita. De longe, Marilla reparara em Matthew espreitando pela estrada, e adivinhar o motivo. Ela estava preparada para ver o alívio no rosto dele, quando viu que ela pelo menos trouxera Anne de volta consigo. Mas ela não disse palavra para ele sobre o assunto até que os dois estivessem atrás do estábulo no quintal ordenhando as vacas. Então ela contou para ele brevemente a história de Anne e o resultado da visita à Sra. Spencer. Eu não daria um cão de que eu gostasse para aquela tal de Blevitt, falou Matthew com incomum vivacidade. Tampouco simpatizo com ela, confessou Marilla, mas é isso ou nós ficamos com a menina, Matthew.
E como você parece querer ficar com ela, acho que estou disposta também, ou que tenho de estar. Estive matutando até que meio que me acostumei com a ideia. Parece uma espécie de dever. Jamais criei uma criança, muito menos uma menina, e atrevo-me a dizer que serei um completo desastre. Mas darei o melhor de mim. No que depender de mim, Matthew, ela pode ficar. O rosto tímido de Matthew brilhou de encantamento. Bem, achei mesmo que você acabaria vendo as coisas por esse ângulo, Marilla, disse ele. Ela é uma criaturinha interessante demais. Seria mais pertinente se você pudesse dizer que ela era uma criaturinha útil, retrucou Marilla. Mas vou me encarregar de fazer com que ela seja educada para ser útil. E atenção, Matthew, você não vai se intrometer nos meus métodos de educação. Talvez uma velha criada não saiba muito sobre criar uma criança, mas acho que ela sabe mais do que um velho solteirão. Então, deixe que eu cuido dela. Quando eu fracassar, aí sim vai chegar a hora de você se intrometer. Calma, calma, Marilla, as coisas serão do jeito que você quer, disse Matthew de modo reconfortante. Só peço que seja boa e gentil com ela, mas sem mimá-la. Eu meio que acho que ela é do tipo com quem dá para fazer qualquer coisa se você simplesmente conseguir que ela lhe queira bem. Marilla bufou de leve para expressar o seu desdém pelas opiniões de Matthew com relação a qualquer assunto feminino, e saiu dali para a leiteria com os baldes de leite. Não direi a ela esta noite que ela pode ficar, refletiu Marilla, à medida que coava o leite e o despejava nas leiteiras. Ela ficaria tão entusiasmada que não pregaria os olhos. Marilla Cuthert, você está lascada. Alguma vez achou que viveria para ver o dia em que adotaria uma menina órfã? É surpreendente o bastante, mas não tão surpreendente quanto o fato de que Matthew seja o motivo de tudo isso, logo ele que sempre pareceu ter um medo mortal de menininhas. De todos os modos, decidimos fazer essa experiência, e só Deus sabe qual será o resultado disso.